Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast DNA, que é uma entrevista com alunos e alunas do DNA da improvisação que chegaram a improvisar sem pensar em escalas, utilizando as técnicas do método DNA da improvisação. E essa entrevista de hoje, ela é especial porque ela faz parte de uma série de aquecimento para a Semana O Mapa da Improvisação na Guitarra, que é um evento que vai acontecer entre os dias 16 e 22 de outubro. E esse evento é 100% online e gratuito. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você improvisar sem pensar em escalas na guitarra. E para você participar, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para você clicar, se cadastrar e participar gratuitamente. E hoje a conversa é com o Fabrício Carlini. Alô Fabrício, tudo bom com você? Como é que estão as Boa, coisas? tranquilo, tudo certo, graças a Deus. Que bom. Ó, Fabrício, me diz aí para a galera saber também de que cidade você está falando. Eu falo do Espírito Santo, daqui de Vitória. Show de bola. E me diz uma coisa, você lembra como que você me conheceu, assim, onde você me conheceu? Lembro. Na verdade, eu sou aquele cara que fica maratonando, né? Instagram, YouTube. E aí, tipo, o próprio YouTube, quando você começa a pesquisar muito o assunto, ele já te joga uns vídeos assim, ó, tipo, pô, assiste esse cara, assiste esse cara. E numa dessas eu assisti um vídeo seu improvisando numa música do Djavan, que eu não lembro qual era agora, não sei se era Ah, Samurai. 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 E ali eu agarrei naquele vídeo, eu falei, cara, que linguagem irada, mano. Aí vi uma vez, duas, três, quatro, cinco. Aí comecei a tentar tirar e vi que eu conseguia tirar, assim, eu entendi o que você estava falando. E eu gostei, aí comecei a ver um, via outro, aí fui procurar no Instagram. Falei, pô, será que ele tem Instagram? Aí eu olhei e achei. Aí já mandei logo uma mensagem para você. Eu acho que foi, achei seu Instagram e mandei uma mensagem. Você logo já me respondeu. Tudo deu certo, assim. Aí você me convidou para um aulão, né? É, é um Uma evento. reunião. Aí eu É. participei e ali você já começou a mostrar é, o assunto, né, principal, as matrizes, como é que você usa, como é que você pensa, como você faz para visualizar utilizando a matriz como uma ferramenta, não Uhum. como um link, né? Pô, eu quero o link aqui. Não, é uma ferramenta, cara. De Uhum. cara você falando, aí você fazia a matriz 1.1, matriz 1.2, e uma, se você conseguisse memorizar elas ali, você conseguia conectar uma na outra e virava, entre aspas, um link É. iradíssimo com a linguagem pronta já do que eu queria. Eu falei, cara, eu vou comprar um curso. E aí foi. E aí eu me inscrevi no DNA e quando eu comecei a ver o conteúdo ali, eu fui gostando cada vez mais. A explicação era muito, como que eu posso falar, palpável. Você falava de um jeito que eu conseguia entender assim tranquilamente. E aí, tipo, coisa de 2 semanas, a minha cabeça já começou a mudar. A forma de pensar eu já comecei a mudar. E ali eu falei, cara,
acertei o curso agora. Aí logo a gente já marcou uma monitoria. Aí eu falei para você, pô, eu tenho um problema com harmonia, cara. Eu queria melhorar mais a parte harmônica. Eu não estou muito preocupado com a improvisação. Aí você falou, ó, faz isso e tal. Passou as ideias de chord melody, lembra? Uhum. A nossa aula foi à noite. Depois que terminou a nossa aula ainda, eu não fui dormir enquanto eu não coloquei aquela ideia em prática. Ainda te mandei no mesmo dia um áudio da Chord Eu lembro. Melody, de Blue Boss, eu acho. Falei, cara, é isso que eu quero. E aí fui, você me instruiu, fiz o passo a passo, a parte dos acordes, da harmonia, lei tonal, e fui estudando aquilo tudo. Depois a gente teve o segundo encontro. Aí você já começou a me explicar um pouco mais detalhado a questão do que era interessante eu fazer. Pô, cara, mergulha no módulo 3. O módulo 3 é a cereja do bolo do curso. Aí eu comecei a ver, e começou a sair umas coisas legais. Aí eu gravei alguns vídeos, postei no Insta, e nitidamente, tipo, você via nitidamente o antes e o depois do DNA. Estava bem claro. O discurso que eu queria, a linguagem que eu queria, eu já comecei a acessar. Devagar, assim, bem pouco, mas já estava rolando. E coisa de pouco tempo, né? Sei lá, tipo, 2 meses, e olhe lá. Foi Aí, rápido. foi rápido, cara. Porque é tipo assim, se o cara quiser de verdade, se ele quiser acessar essa informação e ele tiver uma rotina de estudo, cara, ele consegue. Ele consegue. Se ele já tiver um certo conhecimento, aí é rápido demais, cara. O cara O vai o entender que eu de harmonia. percebo, assim, na galera que entra no DNA é que tem dois perfis, assim. Tem o cara que já tem muita informação, que foi o seu caso, esse é o seu perfil, que já sabia muita coisa, já, entendeu? Você já entrou com uma boa base teórica, né? Você é músico, tem uma bagagem, né? Da Uhum, aula. Então você é um cara que tem experiência musical, de tocar e tal. E também tem uma base teórica boa, né? Então, uhum, esse perfil, igual o seu, assim, vai muito rápido. Se o sim. cara pegar mesmo para fazer, vai muito rápido. Porque é um cara que já digitou as escalas, já tocou os arpejos, já sabe, né, fazer, harmonizar legal, e já tem algumas umas frases, já improvisa. E aí, quando ele começa a pegar essa linguagem dessa maneira, com essa abordagem, vai muito rápido. E tem outro perfil que é o cara que entra, mas ele quer começar a entrar nesse mundo. Esse cara, geralmente não tem base teórica nenhuma. Também tem gente que entra assim no DNA. Por isso, Uhum. inclusive, tem a biblioteca, que o cara vai lá e resolve essa parte. Essa galera precisa de mais tempo para fazer, porque o cara não tem, Claro. não sabe como é que funcionam as coisas, não tem as digitações na mão. Mas assim, geralmente, assim, em relação a tempo, eu acho que esse negócio de tempo a gente não devia se preocupar com isso, afinal de contas, nunca acaba, o aprendizado da música nunca acaba. E se acabasse, eu acho que a gente ia ficar órfão da música, né? Tipo, pô, Você. acabou. Não, não, ninguém, eu não quero que acabe. Mas assim, mais ou menos a gente quer ter um bom resultado, né? Mais ou menos, que eu percebo o seu perfil é coisa de meses, pode ser 3 meses a 6 meses, é coisa rápida. Sim, E o cara que tem um perfil que precisa saber toda aquela parte teórica, não sei o que, se ele pegar e fizer, né, se o cara não fizer, é nunca. sim. Mas se o cara que pegar e fizer, é de 1 ano e meio a 2 anos. O cara pega aquilo tudo ali. Vai lá, pega, estuda a parte teórica, treina as escalas, aí depois começa a conectar, aí vê os acordes de referência, aí começa a conectar as primeiras matrizes, começa a fazer esse negócio acontecer. Mas isso é muito legal que você falou. E assim, você já chegou de cara, já mandou mensagem, eu lembro disso. A gente já conversou e depois você participou lá do evento e já decidiu assim que ia entrar no DNA. Você lembra se tinha alguma coisa assim que te parava de comprar o DNA, de Não, entrar? nada, Ou nada. foi, Tanto ou é foi, que assim, você não aproveitou amanhecia é nunca o isso? dia. Hã? O dia não amanhecia nunca. Não, vai ser amanhã a partir de, sei lá, 8 horas.
Eu fui o primeiro a me inscrever, cara. Eu já estava esperando, ó. Porque eu vi, cara, o que eu queria estava tudo ali, cara. Falei, bicho, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Estava muito claro para mim. E tudo que você falava, assim, pô, eu entendia claramente. Assim, eu acredito, é igual eu tô te falando. Se a pessoa realmente quiser, cara, o curso é completo. Você pegar desde o zero lá do curso e você vir passo a passo, fazendo a risca mesmo, exatamente como você está instruindo no curso, o cara vai ter, independente se o cara não tem aquele início ou se ele já tem uma bagagem, porque tem, vai muito da pessoa, né? Igual, tipo, a gente já deu, eu já dei aula para muita gente, você via nitidamente que o cara estava empurrando com a barriga. Então, Uhum. esse cara ele não vai ter um retorno, talvez nem a longo prazo, nem a médio, nem a curto prazo. Uhum. Então, agora, se o cara quiser, cara, o curso é muito bom. Eu já comprei curso de tudo quanto é lugar, já fiz aula com muita gente, muita gente. Mas esse curso, não sei, cara. Lembra, eu te falei, parece que eu te conheço há 1 milhão de anos. Você Você falou. falava de um jeito que eu conseguia captar. Você fala, não, Fabrício, não faz isso não. Faz assim, cara. Pensa assim. Tipo, um acorde diminuto, ele é um dominante, sabe? Pô, já tinha escutado aquilo várias vezes, mas você falou de um jeito que eu olhei para ele da forma correta. E aí eu comecei a achar a sonoridade. Aí você me deu outro toque, fala, cara, canta os Uhum. baixos, isso é fundamental. Eu falei para você, cara, eu não consigo fazer isso, eu nunca fiz isso. Imagina, mais de 20 anos tocando, dando aula, porra, não saber tocar o baixo, cantar o baixo, improvisar e cantar o baixo. Não conseguia. Parabéns para você. Pô, não conseguia, cara. Era difícil. E aí eu comecei a fazer, seguindo as suas dicas e fui fazendo. E aos poucos eu fui percebendo que o meu ouvido ele antecipava o acorde seguinte. Isso começa a acontecer mesmo. Então eu comecei a criar linhas melódicas. Às vezes pintava uma matriz ou outra que eu me adaptei rápido com ela, tanto de digitação quanto de melodia, e no meio da improvisação ela passava ali. Uhum. Saía natural. A digitação me empurrava para ela. A melodia que eu fazia, eu caía nela. É, E aí eu exatamente. comecei a ver. Eu até comentei com você uma vez, pô, o Nelson Faria faz o que você fala que é a matriz, mas eu vejo isso, ele toca o tema de Dona Lia, às vezes no improviso dele. Aham. Ele, aquela matriz do Dona Lia, Aham. nitidamente, Dobra ele. É. O bode bota briaba, pó. não Né? é? Essa matriz é um dos Daleks, né? Daquelas frases que tá em tudo quanto é lugar. E Sim, aí, essa maneira de andar dentro da escala porque não é só a escolha das notas, é a escolha das notas com a intenção rítmica, né? Para dar aquele som. Você não quer tocar a nona menor, depois a nona aumentada, não é isso que você quer. Você quer que o seu som soe. Você quer soar assim, então você tem que treinar assim, né? sim, sim. E aí, isso que eu achei legal, porque, um exemplo, antes do DNA, aí eu tinha um acorde, sei lá, Ré com sétima maior. Aí eu ia pensar nele engessado, assim, o arpejinho, tônica, terça, quinta, sétima maior, pronto, ele fechadinho. Já no DNA não, você fala assim, ó, faz ele assim, faz ele assim, faz ele assim. E você é obrigado a fazer de várias formas e de uma forma ou outra você vai conseguir achar novos caminhos. É porque você está aumentando sua capacidade de interagir com aquele acorde, melodicamente. Você tem a sua, Intervalos que você você tem a não sua. utilizava, né? Por exemplo, aqui, ó, o Ré com sétima maior. Aí em algum momento lá você mostra umas digitações. Eu gostei de uma que era assim, ó. Uhum, Lindo, cara. É bonito pra caramba. Aí eu falei, cara, a sonoridade ela já vem meio que pronta, né? Na sua uhum, mão. Aí uhum. você pega e começa a solfejar essas melodias, acaba vindo outra melodia, tipo uma pergunta e uma resposta.
sem você tirar outra matriz ou outra ideia. Você faz uma e ela já te joga para um outro lado. Aí você vai aumentando a sua criatividade, né? Exato, Muito exato. bom. E aí, tipo, uma coisa foi puxando a outra, entende? Aí é legal. Eu falei com vocês também, eu sou bem crítico. Se eu toco alguma coisa e fica mecânico, eu paro de tocar daquele jeito. Eu não toco mais. Aí eu vou tentando achar de um jeito que fique musical. Ah, eu vou tocar uma escala maior, eu tento tocar ela de uma forma rítmica que me faça enxergar uma música. E aí o DNA veio reforçando isso que eu já tinha em mente. Uhum. Cara, uma escala é uma ferramenta. Uma Ela é matriz uma é uma ferramenta ferramenta. também. Se Tudo. você não souber utilizar a ferramenta da maneira correta, não vai dar certo. Uhum. Então, assim, você tem a ferramenta na mão e aí você disponibiliza um período do dia, ou da semana, não sei, para estudar. Você estudando, você vai chegar no resultado. Agora, se você só tira as ideias ali e não estuda, você só vai ficar com a ferramenta na mão, só, sem saber utilizar essa ferramenta. Ah, Inclusive, você falou disso aí, de estudar, né? Tirar a ideia ali, a pegar aquela ferramenta e estudar, entender ela. E aí eu lembrei que você tá lá no intensivão, né? Naquele intensivão lá do Days of Wine and Rose, e tá a Bíblia, dissecando, né? cara, aquilo ali, rapaz, eu viajei ali naquela aula, Thiago. Cara, você fazia, sei lá, cara, não sei nem te falar quantos exemplos. Tem um acorde, Lá menor. Aí você passava lá, você não sei te falar, tipo, 40 minutos, 30 minutos, só em cima daquele acorde. Você andava até onde não tinha lugar no braço da guitarra para poder tocar várias ideias rítmicas. Aí eu começava no Lá menor. Aí eu falei, caraca, mano, que loucura, dá para fazer um tema aqui. Aí eu pensava, pô, vou fazer um vídeo e vou postar no Insta, que depois eu assisto o vídeo e lembro daquela brincadeira, daquela ideia, e a melodia fica fresca na minha cabeça. E aí foi assim, eu fui fazendo, estudava, fazia um videozinho e postava no Insta. Aí eu estudava, gravava um áudio e deixava salvo no WhatsApp. Pô, essa frase ficou muito legal, vou deixar aqui. Porque era muita coisa, cara. É muita, você não consegue digerir tudo. Então, você precisa ficar, mais uma coisa que você falou, você precisa ficar retornando várias vezes naquilo. E com isso, você dividiu aquele intensivão ali em 3 aulas. Aula um, 2 e 3. Eu não terminei ainda a terceira aula. Você já Então, pegou um montão de ideia, né? peguei um monte de ideia, escrevi bastante coisas. E detalhe, tinha algumas coisas que eu tirava exatamente como você tinha feito, mas na hora de tocar, pintava um outro caminho. E Isso é aí eu seguia esse caminho que pintava e eu escrevia. Pô, a ideia do Thiago é legal, mas eu não sei por que tá vindo essa melodia desse jeito, eu vou escrever assim. E aí eu isso aí. gravava. Às vezes eu te mandava e você falava, pô, tá bonito, hein, cara? A linguagem ficou legal. Aí você ia dando os toques. Aí você falou assim, cara, clica aí nesse áudio do WhatsApp e adianta a velocidade, que você vai ver como que vai ficar isso. Aí eu falei, caraca, é isso mesmo, cara. Eu ia lá e clicava, aumentava a velocidade e a frase ficava aquela melodia perfeita. Você ouviu o acorde totalmente ali. E Uhum. eu fui fazendo assim, gravava várias melodias diferentes em cima do mesmo acorde. Às vezes eu ligava um loopzinho de bateria, ia tocando improviso em cima daquele acorde parado ali, ia tocando para lá, para cá, ia saindo algumas coisas. E numa brincadeira dessa, saiu uma ideia que eu quis fazer um tema, só que é tanta informação, eu acabei que não gravei ainda, mas vou gravar um, que vai ficar meio funk, assim, meio Scofield. Outra Uhum. coisa também que lembra que eu falei que eu não ouvia muito John Scofield. E Uhum. aí, durante o curso, eu aprendi a gostar do John Scofield.
comecei a saborear melhor a linguagem do John. Toca muito. Quem sou eu para Uhum, falar do cara? Mas eu achava estranho algumas notas, porque eu não estava uhum, habituado, acostumado a ouvir aquilo. exatamente. E aí o DNA começou a me fazer andar por uns caminhos que eu não andava, e quando eu ouvi o John Scofield tocar, tá lá a nota no DNA e o John Scofield tocando os mesmos intervalos às vezes. Tá lá enfatizando aquela nota. Cara, toca essa nota. Ela é Uhum. bonita, cara. Eu falei, pô, tá o tempo todo aí, eu não tocava, cara. E aí, viciei no cara, tô ouvindo direto. O Scofield é genial. E ele faz um negócio depois ouve ele tocando, escreve o nome dele, escreve guitarra solo, Só ele, sozinho? sozinho. Já Cara, vi, já vi um monte. é, é brutal, porque assim, você começa, quando o seu ouvido começa a abrir para essas harmonias e esses caminhos, você começa a ver ele tocando, aí você vê que ele tá fazendo um negócio aqui que tem a ver com o acorde, aí às vezes ele mete o dedo aqui e toca uma nota do acorde para poder você ouvir o que ele quer, ou você ou Referência. ele mesmo, né? Então ele tá tocando a frase aqui embaixo e ele faz a terça e a Cara, sétima aqui, e ele meio que vai se acompanhando. O pianista faz isso também, só que o pianista tem mais opção, né? Então o sim. cara tá solando aqui e tá enchendo de acorde aqui. Só que se você, por exemplo, vai ouvir o Keith Jarrett, quando o negócio é mais parado, ele vai colocar mais acordes. Agora, o negócio começou a andar muito rápido, ele vai colocando menos acordes. Porque a ideia, né? Ele está fazendo a ideia aqui, às vezes vem mais acordes de acompanhamento e às vezes ele para de acompanhar e vem só a frase, porque no final das contas a frase já conta tudo, né? Quem é a Sim, harmonia, quem é tudo. sim, Só que sim. aí de vez em quando ele vem harmonizando, ele não coloca tudo, todas as notas. Ele coloca a terça e a sétima, às vezes uma coisa aqui com a nona. Ele vai fazendo isso. E o Scofield faz isso na guitarra. Tem uns caras que fazem isso, né? Que tocam solo assim muito bem, né? Sei lá, o Joe Pass, os caras Nossa, clássicos assim, de tocar solo, de fazer show solo, guitarra solo, o sim. tempo todo, 50 minutos tocando sozinho. Mas o Normal, Scofield, né? eu acho legal no Scofield esse lance da guitarra solo, porque ele economiza no acompanhamento, Uhum, só que tá tudo ali, cara. Se você for parar para ouvir mesmo, você tá ouvindo a harmonia, cara, tudo. Impressionante. Como é que sim. ele escolhe bem? Então, mais uma coisa, assim, como eu não tinha essa vivência, todos esses toques que você me deu, eu ouvi aquilo de uma forma, mas é aí que tá a transição, né? De eu aprender a gostar do John Scofield. De eu tentar buscar a referência de qual acorde é aquele ali que ele está tocando. Aí quando eu consigo, tipo, é lógico que eu não tenho a percepção que você já tem, mas quando eu conseguia entender, saber quais eram os acordes, quando eu associava a ideia melódica com aquele acorde, eu falei, cara, que loucura, bicho. Tá acontecendo tudo aqui, né? E É, e tipo, não eu tô vendo. estava ali, eu escutava e não fazia aquele sentido que fez ali para mim, né? É, Então, fazer assim, sentido. Isso aí que você falou, isso é é, legal. Que a frase tá ali, só que quando você muda a sua percepção, você começa a ouvir ela diferente, porque era só um monte de nota. E de repente agora aquilo ali tem um sentido e você ouve a harmonia por trás, e aí faz todo sentido, cara. Ele está conduzindo ali, ó. Passou pela nona menor, resolveu no outro acorde, você começa a ver a harmonia acontecer. Aí o solo do cara cresce, porque faz sentido para você, exato, musicalmente. exato. Assim, cara, é profundo, assim, a percepção daquele cara é surreal, cara. Uhum. Imagina ele, eu fico tentando imaginar ele sem a guitarra. Como que é a cabeça daquele cara quando ele tá criando alguma coisa? Putz, Tem muita música acontecendo interna. sim, cara, sim. Então, aí eu fico tentando pensar, pô, tudo que o Thiago me falou, será que esse cara faz isso e tal? Claro que faz, cara. Ele tem que estar ouvindo aquilo tudo internamente, porque senão ele não ia conseguir externalizar daquela maneira. E Uhum. todas as músicas dele, assim, cara, são geniais, cara. São geniais. Eu não sei o que falar, assim.
São É muito geniais, eu estou legal, é aprendendo. muito legal quando você descobre isso, né? É, Essa sua descoberta é que é legal, porque você está descobrindo um troço que, né? Um ouro que estava ali, mas que agora você está percebendo que o negócio é genial. Você falou do Nelson Faria também, e você falou esse negócio de ouvir. O Nelson falou que o Nelson estudou com pessoas muito importantes, né? E uma delas foi, se eu não me engano, quem disse isso para ele foi o Joe Pass. Falou que ele foi tocar, aí quando ele foi tocar, ele falou assim, não, peraí, nem toca. Se eu você vi não essa tá entrevista. ouvindo, você tá ouvindo isso aí, senão não adianta. Você tá tocando um monte de coisa aí, você tem que ouvir, né? E esse negócio de cantar os baixos e, e das frases e de adquirir vocabulário, linguagem, eu aprendi muito com ele, com o Nelson, e aprendi muito com um cara que me deu aula na Suécia, que se chama Hans Bausted. Esse cara, assim, me ajudou muito, abriu muitas portas para mim, de me dar clareza do processo. Tanto o Hans foi tão importante para mim, né, musicalmente, que ele. Essa é a minha percepção. Não sei se isso é o que ele queria passar, mas foi como eu percebi. Que é, era tudo. Eu já sabia disso, mas ali eu consegui sentir isso na prática. Que tudo é uma coisa só. Tipo, arranjo, composição, improvisação, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só muda a maneira como você faz. Um você vai escrever, aí você vai escrever por cima de uma música que você já sabe a harmonia. Aí você de repente reharmoniza, cria ali um arranjo de, sei lá, de cordas, não sei o quê. O outro você pega o papel em branco, não tem nada. Você vai escrever a música. E o outro você vai fazer, vai criar também, só que você não vai ter tempo para fazer isso, você vai fazer na hora. Sim, É tipo, bora, agora, valendo, você. E aí, ou você só vai externalizar aquilo que você um dia colocou para dentro. Então, se o cara não colocou música para dentro, na hora que ele for improvisar, como é que vai sair um negócio legal? Tem como, sim, concordo plenamente. entendeu? Ai, tem mais um ponto. Eu acabei de lembrar. Eu não te falei isso em nenhum momento. Nunca te falei que eu vou te falar agora. Eu tenho alguns alunos guitarristas, sim, que já estão comigo há algum tempo. E aí, depois do DNA e essa visão, eu estou passando essa ideia para os caras do subconsciente, de cantar os baixos, de perceber. Se você vê a mudança dos moleques, É mesmo? É? os caras tocam, dois deles, eles tocam na igreja, né? Ministério de Louvor da igreja deles. Cara, os moleques já tocavam bem, timbra bem, super disciplinado, assim, tinha uma boa escolha nas melodias, não era, cara, muito legal, já era muito legal. Ficou melhor, cara, Caramba. É esse porque, caminho. porque o cara já sabia só mudar a forma de olhar para aquele tipo de determinado assunto. Já mudou a ideia dos caras. E isso eu vejo o resultado neles. São dois garotos, eu costumo chamar a música meio de momento, né? Eu vivo um momento, você vive o outro. São dois garotos em momentos diferentes. O Rafael tem um pouco mais de experiência. Depois que eu abri mão, não quis tocar mais, falei, eu quero trabalhar um pouco mais, focar nisso e estudar. Aí eu te conheci. Aí eu passei algumas coisas para o Rafael tocar. Ele acompanhava os caras já, então ele já tem uma certa rodagem. O outro não tem. Então eles estão em momentos diferentes. O que está começando agora a tocar e tal, ele pegou muito mais rápido essa coisa do subconsciente, de internalizar que o Rafael. Uhum. Ele, tipo, deu um up assim muito rápido. E praticamente você vê que os dois tocando, eles tocam igual hoje. Mas a diferença de momento dos dois é muito grande. Mas a tocada dos dois ficou muito legal e os caras compraram a ideia, né? Assim como eu Uhum. comprei a sua ideia, eles compraram essa ideia assim de estudar dessa maneira, não pensar na ferramenta como a linguagem, e sim como a ferramenta. A Isso. linguagem ele vai construir ao longo do tempo, estudando.
Assim como você me ensinou, me explicou desse jeito, eu explico para os caras. Então, quem vai construir a sua forma de tocar não sou eu, é você. Vou Uhum. te mostrar vários caminhos e você vai escolher o que você quer. E aí, cara, isso Exatamente. tá muito legal, cara. Tá muito legal. Pô, que legal, hein, cara? Pô, que resultado maneiro, porque isso vai virando, vai tomando uma proporção que a gente não tem nem noção, né? Sim, E, pô, fantástico. É porque o negócio da música é você internalizar. A música precisa disso, né? Ela tá esperando a gente para isso. Tá esperando o momento em que a gente vai. Ela tá meio que. Tá lá assim, ó, tô aqui. Quando é que você vai parar de ficar pensando em um monte de teoria e vai colocar o som ali e vai gastar tempo com isso? Aí a coisa vai acontecer, né? exato. E depois que você começou a aplicar o método, principalmente nessa fase de, de mergulhar a fundo lá no intensivão, igual você falou, e começar a aplicar as ideias e tal, quais foram os resultados assim que você percebe assim que você teve em relação a, por exemplo, hoje você improvisa, como é que você sente você improvisa? Assim, você improvisa, você está pensando nas escalas para tocar? Não, não tô pensando. Quando eu penso na escala, não fica legal. Não rola. Fica. Eu sou crítico, né? Fica mecânico. Eu já te falei várias vezes, quando eu começo a gravar, eu começo a querer pensar, eu apago tudo que eu fiz. Se der bobeira naquele dia, eu não aproveito nada. Deixo para gravar um outro dia. Mas, cara, é igual você falou. Se você começar a pensar demais em escalas e tal, pode não rolar. E não rola. Para mim, não rola. Para mim também não. Agora, assim, quando eu começo a tocar alguma melodia, eu peguei a ideia inicial, peguei a matriz, né? Vou falar números aqui, mas matriz 1.5. Eu estou usando a matriz 1.5 ali e ela me puxou uma outra ideia que é um gancho para uma outra matriz. Beleza. Eu construí um caminho. Agora eu vou pensar musicalmente. Eu já tenho as ferramentas e o caminho que eu vou andar. Como que eu vou tocar isso? Aí eu tento ir para o lado musical. Solfejar para ver se eu consigo construir um caminho, né? Porque na minha cabeça é assim, se eu consigo cantar um improviso, seja matriz, ou seja o que for, se eu conseguir cantar, eu vou conseguir reproduzir. Se eu não consigo cantar, obviamente eu acredito que eu não vou conseguir reproduzir, vai ficar mecânico. Eu vou começar a procurar na escala para poder me apoiar em alguma coisa e provavelmente eu posso cair nesse problema aí que é a coisa ficar quadrada demais, meio mecânico. E ficar pensando. Se começar a pensar, acho que é. Não rola, Porque não rola. o que eu sentia era isso. Tipo, eu não tinha ideia nenhuma, e aí eu começava a me escorar na teoria. Tipo, não, mas esse acorde cabe em tal escala, aí essa escala tá digitada. Mas já foi, cara, passou de 5 acordes. Ó, Entende? por exemplo, estudando as matrizes lá, e você sempre deixa bem claro, independente de que se for o intensivão ou se for a outra, um, um outro módulo, você sempre dá vários exemplos. Sempre dá vários exemplos. Ah, estamos na digitação aqui, na região X, em cima desse acorde, aí você faz um caminho, faz outro caminho. E aí eu comecei a tentar pensar, imaginar como você pensa. Por exemplo, eu faço um acorde. Eu não quero ficar pensando de onde eu vou partir, né? Um acorde menor. Já foi. Eu já tô lá, então eu não quero ficar olhando. Eu já tenho que saber que essa é a terça menor. Eu não tenho que ficar olhando. Nona, tônica, sétima menor. Sem olhar, eu já tenho que saber isso. O dedo sabe, né? Isso é a memória. Eu tenho vários tipos de memória: visual, perceptiva ali, né? A digitação. Uhum. Cara, mas tudo, é, igual você falou, arranjo, isso, aquilo, tudo é música. A improvisação também está nesse bolo aí, tanto com o instrumento quanto sem o instrumento.
Ah, o cara tá tocando lá, ó. Tô brincando com meu amigo de tocar. Cara, se você tá estudando, tem que vir alguma coisa. Tem que vir alguma melodia. Nem que seja pentatônica, ou você está estudando as matrizes, você pega uma matriz daquela como um pontapé inicial, e Uhum. dali você vai ver que ela vai te jogar para um monte de coisa, um monte de caminho. Se você seguir ela, seguir o passo a passo que você fala, cara, as notas vão estar pertinho ali, ou a terça, ou a quinta, ou a sétima do próximo acorde, que pode te engatar numa outra matriz, igual você faz um exemplo. Aí, galera, fica até engraçado, até você rir. Matriz 1.1, matriz 1. Não sei o que, matriz. Cara, tá tudo ligado. E realmente tá tudo ali, cara. Uhum. E é como se fosse uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. O cuidado que eu acho que você precisa ter é de você ficar acomodado. Porque é tão mastigado o negócio. Você faz assim, aí, ó. Toma aí, ó. Desgramado, né? Toma aí, ó. Toca aí, o cara. Putz, o cara já me entregou o negócio prontinho. Pô, toco pra caramba agora. Vou tocar só isso. Aí o cara vai acomodar. E de repente ele pode cair naquele ciclo vicioso que ele já viveu em algum momento lá atrás, né? Uhum. Agora, se É, o cara ele entende realmente o que você tá vendendo ali, a ideia, se ele compra a sua ideia, ele não vai nesse caminho. Ele, é. pelo menos eu falo por mim. Uhum. Tipo, eu pego a sua matriz, rapaz, eu viro ela do avesso Toca 50 ela de trás vezes. para frente, toca do Isso, meio para diante, dá um jeito. Coloca a nota cromática no meio do caminho. isso, Mas isso. você ali, você está começando a ver diferente. Você está enxergando o acorde e você está percebendo como é que aquela ideia interage com o acorde. Aí Exato, depois você está treinando a sua mão a fazer isso. Aí depois que você canta o baixo, você está treinando seu ouvido a ouvir dessa forma. Então é uma série de coisas que você vai treinando que vai melhorando. Porque não é só, não tem um jeito só de chegar num resultado. Você precisa de mais ferramentas. É uma coisa, a guitarra, ela não tem só, é o que eu falo, né? Tipo, o cara fala assim, qual que é melhor? É o digitação de 3 notas por corda ou o caged? Cara, nem nenhum nem outro. São todos. Você exato. tem que fazer todos, porque são. Se você quer ter liberdade, como é que você vai fazer uma coisa se a guitarra é essa imensidão de possibilidades? Não dá para sanar todas as possibilidades, mas se o cara que tem 1.000 tá melhor do que o cara que tem 200 e o cara que tem 4.000 tá melhor do que o cara que tem 1.000. É isso. Sim, eu concordo também com isso. Você também, no curso lá, em algum momento, até mesmo nas lives que você faz, você fala assim, cara, não sei quem, ele enxerga tudo como um acorde menor. Ele, É o Pat Martino. então, você faz assim, você dá uma visão diferente pro cara, e o cara, pelo menos eu na primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, pô, como assim? Aí você começa a associar aquilo, ó, você vai olhar um dó, por exemplo, um lá menor, e aquilo vai te gerar uma nova sonoridade, um si menor, que vai ter um fá sustenido, ali Uhum, ele vai ter uma outra sonoridade, ele não vai ter a sonoridade de jônio mais, ele vai ter um fá sustenido ali dentro dele. uhum. Então você vai começando a descobrir novos sabores ali de notas. E você vai sair daquele lugar que você estava, sei lá quantos anos, o tempo inteiro. Porque É. você faz assim, cara, olha aqui para mim. Olha para esse lado ali, tá vendo? Então você tem esse caminho. Aí depois, em um outro momento, você explica. Agora olha para esse acorde desse jeito. Agora Uhum. olha desse jeito. Aí você vai e mistura aquilo tudo ali, ó. Faz uma salada. Quando entra a improvisação, a nota pinta de uma forma que você acabou mostrando. Pô, vou tocar desse jeito aqui, ó. Mas você não pensou para tocar daquele jeito. Depois você analisando, você viu, pô, aqui eu toquei, ele não é mais primeiro, ele é quarto grau. Cara, que irado, cara. E aí você começa a descobrir o Brasil, assim como eu tô descobrindo agora. E Muito eu tô legal. curtindo, cara. Eu tô achando massa, massa pra caramba. Eu não tipo, eu não sou aquele cara
eu quero tocar e mostrar nota. Não, cara, eu gosto de tocar redondinho, tudo bonitinho, tal. E em um momentinho ou outro eu coloco um cromatismo. Eu gosto de tocar assim, é uma coisa que me agrada. E Uhum. aí o DNA veio para eu fazer assim, ó. Agora, se você quiser tocar, buscar as notas fora, ó, você tem esse recurso aqui que eu tô te dando já. Eu tenho, sei lá, quantas ideias, tipo a do REC que eu toquei agora há pouco. Uhum. Então eu já toco praticamente todas as notas ali, nenhuma ideia só. Aí eu posso ter Exato. a opção ou a sensibilidade de falar, pô, isso cabe nesse lugar ou isso não cabe. Aí vai do momento que eu estou vivendo. Às vezes, o momento que eu estou vivendo, aquele montaréu de nota vai ficar lindo. Mas às Uhum. vezes duas notinhas vai ficar maravilhoso. Exatamente. E você tem que ter você tem que ter condições de tocar ou muita coisa ou pouca coisa, mas você tem que ter condições de mostrar aquele acorde. É porque às vezes é difícil a gente explicar uma coisa que a gente já aprendeu e sente, né? Mas e às vezes eu não sei nem se eu consigo me fazer claro, mas você tem que conseguir expressar esse acorde, contar quem é esse acorde sem tocar o acorde. Isso Sim, você está improvisando. E aí você lidar com o ritmo, né? Mudar a figura rítmica, acentuar diferente. Em suma, tem muitas possibilidades de fazer isso. Mas se eu consigo tocar num acorde por 40 minutos, nossa, então eu consigo tocar nele quando ele aparecer na música. Se eu consigo tocar nele, se eu colocar o dedo na guitarra, qualquer lugar, e dali eu conseguir desenvolver uma ideia de cima daquele acorde, porque eu estou ouvindo a nota, eu percebo se aquela nota está dentro do acorde ou não, uhum. e aí dali eu consigo, e eu tenho várias soluções para aquele acorde, e rapidamente a minha mão consegue, eu consigo, parece que auto-explica, né? Você toca um negócio, você meio que já sabe qual a região que você está, você sabe como Sim, andar para frente, para trás, e você sabe ficar ali, expressando ideias melódicas. Pô, se eu consigo tocar nesse acorde por 10 minutos, na hora que ele aparecer na música, que ele dura 2 segundos, eu vou ter assunto. Na sim. verdade, você se especializa no acorde, você se torna capaz de tocar nele por 10 minutos para depois, na verdade, tocar nele por 2 segundos na música. Agora, se eu só consigo tocar nele por, sei lá, meio segundo, eu tenho uma ideia no acorde. Na hora que pintar o acorde, eu não, meio que uma surpresa sonora para mim, entende? Sim. Fica igual o cara é um amigo meu que falou isso. Que eu achei muito interessante, que é tipo, o cara que é ruim de bola, você toca para ele, ele não sabe o que fazer com a bola, ele quer se livrar da bola. Agora, o cara que tem intimidade com a bola, você toca para ele se vira, sabe? Que bom que veio para mim isso, vem, neném, vem para mim. É, Que ele tem assunto com a bola, né? Ele sabe o que fazer com a bola. Então é isso, a gente precisa desenvolver essa a capacidade de continuar ali naquele acorde e aquilo vai se tornando legal, divertido. Tocar um monte de ideia naquele acorde, igual você me mostrou esses tempos aí, você me mandou um áudio falando do acorde meio de minuto, mi meio de minuto, né? Você estava uhum. tendo várias ideias cromáticas ali, em Sim, volta daquele acorde, aí você falou, pô, não estou pensando na escala, não é? Porque eu sei qual é a escala, é lócreo com nona maior, mas não é o shape da escala que está me guiando. Só que se você for parar para analisar ali, se você faz uma frase ali, no fundo, a escala está ali também embutida. Mas sim. também tem notas cromáticas, e outra coisa importante, Fabrício, que eu estava pensando esses dias é o seguinte: quando você fala da escala só, é só uma sequência de sons, de alturas que funcionam naquele acorde. Mas quando eu vou fazer uma melodia, cadê o ritmo? Não é levado em consideração, entende? Que se eu for pensar na escala, eu só estou pensando nas alturas. E é óbvio Exatamente. que o cara que já tem a linguagem,
ele consegue até olhar para a escala e falar, pô, vai soar um negócio legal aqui agora. E ele força aquela escala para ela entrar e acontecer. Mas é porque ele tem uma memória musical de ritmos, de saber como variar ritmicamente ali dentro. Agora, se o cara não tem, e ele fica só na. Se a escala for o mecanismo único dele para acessar o som, ele tá ferrado. Porque não tem nem ritmo ali. É só tan, tan. Aí vem um acorde, tom, 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 tom. Aí vem outro acorde, tom, tom, tom. Aí fica muito mecânico mesmo, não tem jeito. Muito. Não, é exatamente isso. Então, assim, o curso, cara, o mais engraçado do curso, ele te ensina a enxergar aquela coisa da forma que tem que ser musical. Não é mecânico, cara. Não tem como ser mecânico. Não, para mim, eu tô falando, tudo que eu tô te falando é minha opinião. Não tô falando que todo mundo tem que achar que é isso, né? Mas no meu ponto de vista, o curso ele te induz a ser musical, mesmo que você não seja. Porque se você for mecânico, você não vai conseguir tocar a matriz, cara. Porque ela já é musical. Ela já Uhum, tem uma rítmica, ela já tem um swing nela, um sotaque, né? E uhum. aí, cara, se você é aquele cara, putz, eu nunca toquei, você nunca tirou uma frase sei lá, de qualquer guitarra, George Benson. Cara, como é que você vai tocar uma matriz com swing? E É. você está acostumado a tocar rock and roll ou funk? Não vai sair não, cara. Então o curso, ele até você chegar lá na frente, é onde você começa a tocar algumas coisas e tal, a sua cabeça ela vai sendo moldada. É como se fosse Uhum. isso. Eu não sei se essa palavra seria certa, mas você vai instruindo o cara a enxergar a música de outra maneira. Como que ele faz, que você faz isso? Banho de som. Procure ouvir um disco por dia de um guitarrista do seu guitarrista preferido, dentro do estilo que você está querendo, é lógico, né? Eu quero tocar jazz, eu vou ouvir John Petrucci. Não, não vai rolar. Uhum. Então, eu quero tocar jazz, eu vou ouvir os caras do jazz que me agradam. Aí você é livre para escolher. E o mais engraçado, a miserável da matriz vai estar na mão desses caras tocando. Você vai ouvir. Aí você fala, duvido você falar um cara do jazz aí que não toque. Aí você fala, tá lá o miserável tocando. Em algum momento ele vai tocar, não só uma, mas várias. Várias. Porque é a linguagem É, e você total sabe por que desse. que, sabe por que que eu falo isso? Porque eu tirei de lá, pô. Sim, Foi isso que sim. eu percebi. Eu entendi que tem esse negócio, né? Algumas pessoas muito importantes na minha vida me abriram os olhos que existe essa linguagem. E aí eu falei, pô, mas peraí, eu comecei a tirar solo, tinha que tirar solo. Teve um professor que se chama Haroldo Mauro Júnior, de piano. Ele falou comigo, tem que tirar solo. Se você não tira solo, seu som fica mais ou menos pro resto da vida. Se você começa a tirar solo, você começa a entrar na alma do cara. Beleza, comecei a tirar um monte de solo. Só que nisso que comecei a tirar um monte de solo, eu falei, eu vou tirar solo de tudo quanto é gente. Então eu vou tirar solo de guitarrista, de trompetista, de pianista. O máximo que eu conseguir, eu vou tirar. E fui tirando. E aí eu comecei a perceber que uma coisa que estava num cara, estava no outro também. E aí que começou a minha pesquisa. Eu comecei com aquela matriz 1, né? E é a matriz alterada. E o pessoal lá no Arliano, né? É, é. E aquela alterada. E dos acordes. É, é, Aham. alterado. E aí eu comecei com essas, e comecei a identificar que elas apareciam muito. E aí depois eu falei, cara, deve ter muito mais. E eu comecei a perceber um monte. Aí quanto mais, aí é aquela coisa, né? A minha cabeça começou a funcionar assim. E aí foi a maneira que eu encontrei não é a única ferramenta no DNA, inclusive, né? Sabe, tem eu sugiro do cara fazer o banho de som de ouvir e de internalizar a harmonia, fazer o drone, colocar o drone lá, o acorde, fazer a absorção e tocar por cima daquilo. Sim.
um monte de coisa. Mas essa daí é uma das coisas pilares do método, né? E Esse aí aí tá naquele começa de a ter... digitações, né? Oi? Das digitações, né? Que você pediu para eu ver, lembra? Isso. É. E aquilo ali muda muito, porque você ouve o acorde e você fica ouvindo aquele acorde um tempão, tanto tempo, digitando aquilo tudo, chega uma hora que você já tá doidão, né, com aquele som. Você já... Aquilo tá entrando na tua cabeça, de tanto que você repete, né? O som fica ali, chega uma hora que você tem que falar assim, poxa, eu tomar uma água, porque eu ouvi tanto esse acorde agora que... Mas em compensação, você tá fazendo uma imersão naquilo, e aquele som vai ficar para você. Eu ouvi o Gary Burton falando isso, eu falei, não, eu passei 6 meses fazendo só isso. Minha mulher já chegou até a falar uma vez assim, cara, você não vai mais tocar música nenhuma? Que eu só tocava, eu tava com fone ainda, ouvindo, e só entendeu? Não tinha música nenhuma, era só aquilo. Entendi. Mas que eu quis fazer uma imersão naquilo para testar e ver o resultado, né? Depois acabou que o resultado foi, para mim, foi impressionante. E o que eu percebo também dos alunos é que o resultado é impressionante. Teve uma vez que eu estava aqui, e aí eu ia sair para buscar minha filha, não lembro aonde, e eu estava sozinho aqui. Eu estava tocando uma música, se eu não me engano, Alone Together. Uhum. E aí eu estava tocando a música, e eu estava sozinho tocando a música, e aí aconteceu a mágica. E foi com a primeira vez que eu me lembro, assim, que eu realmente, o negócio estava acontecendo. Meio que a harmonia vinha na minha cabeça. E Oh, eu sabia qual era o caminho. Eu estava no meio da escala, no meio do braço, mas eu já sabia qual era o próximo acorde, se era para cá, ou se era para cá, ou se tinha que subir meio tom ou um tom, porque eu estava ouvindo o acorde. E aí, meio que quando eu tocava a nota, ela se auto-explicava assim: pô, isso aqui é a terça do acorde. Você tá ouvindo a terça agora, tá, Thiago? Eu falei, cara, que louco, né? E aí vinham os acordes de referência e, em suma, foi muito legal, porque eu falei, cara, eu só preciso tocar, né? Eu preciso começar uma ideia e meio que a mão vai conduzindo aí sim você pode falar de inspiração, de deixar fluir. Mas como é que você vai deixar fluir uma coisa se não tem nada ainda, né? exato. Deixar fluir um monte de nota errada. Com certeza. Não, igual, não sei, eu acho que foi você que falou. Ah, tocar jazz é simples, cara. Deixa fluir, toca tudo, cromático, vai dar certo. Se Então, o negócio é você tem que ter essas ideias. Se você tiver confiança no som, já tiver desenvolvido essas ideias, tiver ouvindo os acordes, deixa tocar, deixa a mão tocar, e você vai só curtindo. Tem uns caras assim, nível absurdo, né? Tipo Keith Jarrett. Dá pra perceber que tem umas horas que ele tá improvisando. Pô, a gente tá falando de um dos maiores improvisadores da história, né? uhum, Então, assim, não tentem fazer isso em casa, o que ele faz. Mas, assim, a gente tá falando de um cara que é um dos maiores da história, no que diz respeito à improvisação. O nível que ele chegou foi absurdo. Ele compunha música na hora, não era só a improvisação, ele fazia a música na hora. é E isso. tem uns momentos, assim, que dá pra perceber, quando você vai ouvir ele, principalmente em gravação de vídeo, assim, que ele tá tocando o negócio, e aí ele vai toda a vida, e aquilo vai tomando uma proporção, e quando acaba a ideia, ele dá uma risada, porque aquilo foi meio que surpresa até para ele, porque aquilo tudo que ele construiu ao longo da vida veio à tona de um jeito ali que ele não previu que ia acontecer daquele jeito. E Entendi. foi divertido, porque aconteceu. Mas o mais importante é não achar que isso vai acontecer do nada, que isso acontece com algumas pessoas privilegiadas e outras não. Não, é estímulo, entende? É estímulo. Você deu aquele estímulo pro teu cérebro, ele absorve aquilo, vai transformando em música. Obviamente tem outras questões aí, né? Tem questões psicológicas de como o cara percebe, como é a autopercepção, gente que pode tocar tudo muito bonito que continua achando que tá feio. E eu sou esse cara, né? Ah, eu Eu vou acho. ficar quieto. Eu sou esse Eu cara. vou ficar quieto. Inclusive, eu fiz agora uma série de vídeos fazendo uma chamada, né? Faltam tantos dias. E aí eu resolvi fazer isso com música.
Na verdade, fui eu que resolvi, não. Foi a minha esposa que falou, você vai fazer assim, vai ser legal. E aí eu aceitei, a ideia foi dela. E eu gravei, né, uma Aham. por dia, durante 14 dias. Fiz 14 vídeos para fazer a antecipação, pro, fazer as chamadas para o evento, né? E aí eu toquei em várias músicas, e aí ela me deu a ideia de falar assim, não, faz em outras músicas, tipo, às vezes música mais pop e tal. E aí eu fiz no Tears in Heaven, fiz em um monte de música, não necessariamente jazz, né? Uhum. E aí, resultado, eu não gostei de nenhum. Ah, você comentou comigo uma vez. Aí você falou, você viu, cara, lá? Eu até comentei no vídeo que eu curti as ideias. Falei, cara, não gostei de nada daquilo. Você me falou desse jeito, não gostei de nada. Mas eu postei, cara, porque eu não ia ter tempo de fazer. E eu tava É, naquele compromisso de. Foi, saiu aquilo ali. Se fosse saiu aquilo olhar, ali. eu, Thiago, não tinha postado. É, eu ia pagar. E aí eu vou aprender. Isso também é uma coisa, né, que a gente vai aprendendo com esse caminho. Cara, eu preciso eu preciso relaxar mais um pouco mais, entendeu? É claro, eu faço a minha parte. Eu sei tocar as ideias no acorde maior? Não sei, então vou estudar. Sei o acorde menor, sei o acorde meio diminuto, faço o dever de casa. E depois, cara, o resultado, eu não vou me cobrar pelo resultado, eu vou me cobrar pelo processo, Claro. né? Eu fiz o que eu tinha que fazer? Fiz. Então, fiquei meio perdido ali, acontece, não gostei, que às vezes é isso também, né? Eu não gostei. E aí, às vezes eu faço uma live, depois eu falo assim, cara, sei lá, acho que eu fiquei meio confuso. Mas aí depois vem um comentário ou alguém fala, pô, cara, que abriu meus olhos aqui para uma coisa e fala, bom, então tá vendo? É isso. Às vezes a gente se cobra demais, na verdade está chegando diferente para as outras pessoas. E obviamente, se eu fosse fazer, se eu pudesse, eu ia fazer de novo mesmo, porque a gente não termina, a gente abandona. A Sim. gente termina a música, a gente abandona. A gente não termina. Eu não vou terminar o DNA, né? Entendi. O DNA está nesse processo de, de melhoria constante e eu não vou terminar o DNA. Só que vai chegar uma hora que eu vou botar um ponto final porque eu não tenho como colocar tudo que eu queria, que eu gostaria. Por exemplo, eu queria colocar todas sei lá, os corais de bar para o cara treinar a percepção intervalo por intervalo. Eu não posso fazer, não tem como. O curso vai ficar numa proporção tão grande que vai ficar interminável, né? Então, eu tenho que saber que eu preciso oferecer as ferramentas necessárias para o cara desenvolver a autonomia dele. E ele vai encontrar o caminho dele com aquelas ferramentas. Até porque eu não quero ninguém cópia de mim. Eu quero que o cara siga, né? Você tem uma pegada na guitarra, eu tenho outra. Coisas que você faz são coisas parecidas, porque a gente conversa na mesma linguagem, né? Uhum. Mas eu quero que as pessoas encontrem o caminho delas. Inclusive, isso aí vai ser muito trabalhado mais à frente. A gente ainda vai chegar nesse ponto de chegar o momento de focar em ferramentas. Eu vou te oferecer essas ferramentas para você desenvolver a sua identidade. E aí é um processo, você vai se lapidando, entende? Como Entendi. aconteceu com todo mundo, né? Primeiro o cara era parecido com o Joe Diório, depois ele foi encontrando o jeito dele de fazer, aquela experiência que ele viveu não foi apagada, mas ele foi encontrando o que ele mais gostava, né? Uma das coisas que eu faço é analisar as minhas composições, porque quando eu estou compondo, ó, isso aqui, gente, tá ouvindo agora, presta atenção, que aqui eu vou entregar um conteúdo que é ouro, tá? Se você souber ouvir isso que eu vou dizer, isso aqui é conteúdo que os alunos pagam para ouvir. Presta atenção. Mas não adianta nada, se você não tem a base, não vai dar certo isso aqui. Mas ó, eu vou compor coisas e aí, a partir daquelas composições que eu fiz, eu vou analisar o que eu fiz e entender o que eu gosto mais, porque quando eu componho, eu tenho a borracha. Então eu apago.
Então, aquilo que eu não gostei, eu mudo. Até que chega uma hora que eu falo, isso aqui eu achei legal. Aí, então, é esse que você achou legal que é o artista que você quer ser. E aí você analisa o que você fez melodicamente. Estou falando de improvisação. Então você Uhum. vai ver qual é a sua pegada. Se ela é mais cromática, se ela é mais predominância de salto. Você vai ver qual é a sua curva melódica, aquilo que você gosta melodicamente. Tá ali. Por quê? Porque na improvisação você não teve tempo. Você fez e fazer o quê? É o que saiu. Estava na hora. Agora, na composição, não. Você tem tempo para escolher, para apagar e fazer de novo. Aí, com aquilo, você analisa aquilo, aí também precisa de ferramentas para analisar isso da forma que vai te trazer resultado, e aí você começa a criar, e aí já é um caminho pessoal, você começa a criar estudos baseado nos estudos do método DNA da improvisação, você vai criar os seus, e aí você vai criar estudos para você masterizar aquele cara que você é em 40 em uma semana. Aquele cara que levou uma semana para compor 10 segundos de música, porque escreveu e apagou, você vai criar estudos para automatizar, para internalizar aquilo em tempo real. Você vai trazendo o que você é em uma semana, o que você é capaz de produzir musicalmente em uma semana, você vai trazendo para o tempo real. Entendi. Irado. E Irado. aí isso aqui é um negócio pro resto da vida. Sim. E você vai ter que fazer isso uma vez na sua vida. É, Pode demorar o tempo que for, mas vai é. ser uma vez. Depois você entender aquilo, você só vai melhorando. O Isso caminho vai pior você melhorando não o caminho. percorreu, Exatamente. não E é? aí você vai encontrando um caminho que tem que ser diferente de todo mundo. Entendi. Porque aquilo que você gosta é baseado naquilo que você mais gosta, sabe? De tudo que você foi ouvindo, você foi gostando mais de uma coisa do que de outra, né? Sim. Tipo, se a gente for analisar, em termos de linha melódica, o Pat Metheny é um cara que, quando aumenta muito a velocidade, vem muito cromatismo. É notório isso, né? Sim. Aumentou muito a velocidade, vem muito cromatismo, mas ele é um cara que cuida muito do som. Você ouve, ele cuida do som. Ele gosta, o som dele é muito limpo. O Scofield já é um negócio ritmicamente diferente. Você pega o Petrucciani, Michel Petrucciani, é um cara que ritmicamente é muito claro, muito definido. Já o solo do Keith Jarrett já é um negócio meio de quase que falado, né? Tipo, ritmicamente. Então, Sim. o cara foi lapidando isso ao longo da vida, entende? Ele foi Entendi. encontrando esse jeito dele fazer, só que esse jeito dele fazer só é possível desabrochar se você tem as ferramentas. Senão, Sem dúvida. senão não sai do lugar. DNA, DNA neles. É. É matriz. Então, o cara que quer desenvolver isso, essa linguagem, ele precisa primeiro de ferramentas antes de se preocupar com a identidade dele. A identidade dele vem a reboque disso. Sim. Ele vai encontrar esse caminho. Sim. Né? E como é que você, hoje, assim, como é que você se sente em relação à improvisação? Cara, eu sinto que eu consegui acessar algumas coisas que eu antigamente eu não acessava, assim. Descobri, igual você está falando aí, descobri o que eu gosto. Eu gosto muito de cromatismo. Eu não sabia. De frases cromáticas andando, fazendo variações para resolver em determinado intervalo. E você tem alguns caminhos melódicos prontos, são as matrizes, as ideias, que Uhum. eu gostei pra caramba, porque eu curto essa onda meio funk, muito. Então, eu tocar meio. E eu descobri que o cromatismo é a faca e o queijo, né? Você sabendo utilizar, ele dá esse sotaque assim. Você vai, cara, você vai. Uhum. O cromatismo ele te dá essa liberdade, né? De você conseguir chegar a determinado intervalo usando o cromatismo. Você tem Uhum. as escalas, menor melódica e tal, mas quando você entra pensando cromaticamente,
a guitarra meio que fala, né? A frase, ela meio que... É igual você estava falando aí, a linguagem do cara parece que ele está falando. Eu percebo E eu meio que também assim. gosto. Eu também gosto, e eu gosto que eu acho legal porque parece que fica mais orgânico o negócio. Não, cara, eu não tinha essa visão. Eu tô te falando outra coisa, eu acho que eu nunca te falei isso. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Então, aquelas ideias lá que você até citou aí, do mi meio de minuto, era cromatismo. Você pode ver lá, Uhum. É era verdade. cromatismo. E eu curti pra caramba, eu ficava tocando e tal. Falei, cara, que irado, cara, eu curto isso. Então, quando eu falei, eu gosto de tocar muito bonitinho, muito certinho, mas de vez em quando eu gosto de sair, eu gosto de sair usando cromatismo. Eu posso te falar isso hoje, Muito legal. entendeu? Cara, assim, valeu assim pela conversa, foi muito legal e com certeza inspirador para muitas pessoas que vão assistir. E eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação no método. Pô, cara, Muito importante. Assim, eu fico muito feliz porque você já é um cara que entrou antes do DNA. Existe a história do Fabrício antes do DNA musicalmente, né? E eu tô podendo contribuir de alguma forma nesse seu caminho. E assim, uma coisa que eu, que eu quero te falar é muito obrigado por me permitir te ajudar nesse processo, porque é muito legal ver esse negócio acontecer. É muito legal. É uma das coisas mais legais. Eu, obviamente, o DNA hoje é o meu trabalho, né? Esse projeto é o meu trabalho hoje, oficial, principal. Eu toco, faço outras coisas, mas esse aqui é o principal. Mas além disso, tem essas, essas recompensas, né? De ver o cara. Quando o cara manda mensagem igual você manda, quando vem os áudios assim, já falou, opa. chato igual eu, chato. Porra, de novo esse cara, velho. Esse cara não larga a guitarra. Não, isso aí faz parte do processo, eu também sou assim. E quando eu vejo, eu falo, opa, já tem outras ideias aí, ó. Tá saindo coisa. E aí eu vou ver se fala, pô, agora olha só isso aqui, olha só aquilo ali, olha esse acorde, as ideias nele. Isso é muito gratificante, cara. Então, quero te agradecer por isso e te agradecer também pelo seu tempo aí. Espero que esse conteúdo inspire outras pessoas também a entrar nesse caminho. Claro, cara, assim, eu também tenho que te agradecer, às vezes, para quem está assistindo isso aí, acha, tipo assim, tem gente que fala, vou comprar o curso, aí o cara só quer saber de vender o curso. Cara, não é. Não é. O Thiago já. Pô, conversa com o Thiago igual eu converso com meus amigos aqui já. Direto a gente se fala pelo WhatsApp. Então, o contato é constantemente. Thiago, eu tô com problema, tô querendo isso, Cara, e você sempre me ajudando, me atendendo, me dando dicas o tempo todo, cara. Então, assim, é diferente, o seu trabalho é diferente. Você não é uma propaganda enganosa, não é. Luz está longe disso. É realmente o que você fala, o que você prega, o que você mostra, é realmente o Thiago Guzman. Então você não está forçando nenhuma vírgula para ser quem você é aí no curso, nas lives. Esse é o Thiago. É um cara que é musical, gosta de música, gosta de ensinar e gosta de ver o cara aprender a tocar bem e fica feliz junto com o cara, porque eu vivi isso de perto, né? Te mandando as frases, pô, que honra para mim você falar, porra, essa ficou irada, Fabrício, vou tirar, hein? Aí você É, foi, tirou e me mandou de volta. Eu falei, caraca, o cara tirou minha frase. Thiago, entendeu? Então, cara, assim, você é diferente. Tiro o meu chapéu, já te falei isso várias vezes, tiro o meu chapéu pro seu trabalho, bato palma. O que você precisar, eu estou disposto a ajudar porque eu comprei sua ideia e estou muito satisfeito. Aquele cara que falar o contrário, que o curso não é o que você fala, é porque o cara não quer dedicar o tempo dele sozinho com o instrumento, ele não quer aprender, entende? Se o cara tem um mínimo de disponibilidade,
ele vai aprender, cara. Não tem como. Para mim, não tem como. Porque mesmo com as dificuldades de tempo que eu tenho, às vezes, não tem como pegar sempre na guitarra, cara, eu consigo ver a evolução, cara. Consigo ver. Se eu sentar meia hora na frente do curso DNA e pesquisar uma aula, eu consigo ficar, sei lá, se eu quiser ficar 2 horas tocando, criando coisas, fazendo improviso com base no que eu acabei de absorver ali, eu consigo fazer. Então é um curso, cara, um curso muito rico, é um curso que ajuda o cara a enxergar a música da forma correta e não da forma que a galera quer. Tudo mastigado e só ser um papagaio de repetir as coisas. Para você conseguir chegar no seu objetivo, no DNA, você seguindo os passo a passo que você fala, o cara consegue internalizar a música, o cara consegue trabalhar usando o subconsciente, né? Consegue fazer com que a matriz seja uma ferramenta e não seja o seu leak principal, consegue construir uma linguagem, consegue ter uma identidade. Eu posso falar porque eu estou vivendo isso ao vivo, né? A cores ali. Então, estou muito satisfeito, cara. Muito, muito mesmo. Recomendo. Já falei para você, já falei de você para vários amigos, inclusive o William já te procurou. Amigos Verdade. que estão aqui estão entrando em contato com você, porque o que eu estou te falando aqui é o que eu falo com eles. Cara, se você tem interesse, pode comprar, cara, sem medo. Pode comprar o curso, eu te garanto, você não se arrepende. Agora, você tem que estudar. Se você quiser Uhum. aprender e tiver disposição para separar um tempo para estudar, você vai aprender. O curso do Tiago é muito bom. Eu uso o termo assim, ó, o Tiago é de verdade. Não é uma propaganda, o cara é de verdade. Então, é assim que eu te vejo, né? Um músico, um professor, um mestre de verdade, não de mentira, só para vender um produto. Respeito o seu trabalho, sempre vou respeitar, e se falar mal na minha frente, eu não vou aceitar, porque eu não vejo assim, cara. De coração mesmo, eu não vejo o Thiago um vendedor de produtos fake news, não vejo isso. Os Muito caras que eu legal. conheço não estão afim de estudar. Eles querem que caia um bilhete premiado do céu. Não vai cair, não, irmão. É, isso aí eu falo o tempo todo que eu não entrego isso. Se quiser isso aí, eu não sei. Até porque se isso existisse, o cara que vende isso, ele Tava ficava, milionário. ficava só para ele, né? Não ia passar para ninguém. Ah, com certeza. Com E certeza. não tem, você precisa realmente fazer o que tem que ser feito. E a música é assim, a gente precisa honrar a música, né? Pô, a música já trouxe tantas alegrias pra gente e a gente, né? A gente precisa fazer a nossa parte, cara. Precisa honrar a música, entregar a nossa dedicação. Sei lá, às vezes o tempo passa e, às vezes, sei lá, o cara fica fazendo coisas aleatórias, pega a guitarra, fica tocando de qualquer jeito, ou qualquer, repetindo as mesmas coisas. O que é Cara, pior para ele, né? não, cara, você ama a música, então demonstra, né? Então, Forte isso, tá? Para quem tá assistindo isso aí não faz sentido. É melhor parar para dar uma pensada, né? A música é exatamente o que você está vivendo, está sentindo ali, né? Estou muito tenso, eu vou passar isso na minha música. uhum, Independente se eu estou tocando as ideias do DNA ou de qualquer outro curso. A música é muito disso. Então, se a pessoa toca simplesmente sem emoção nenhuma, cara, deve ser muito ruim escutar então um som dessa pessoa, né? Então, a música é você colocar na ponta do seu dedo aquilo que você está sentindo. Então, muito. se você não consegue fazer isso, tem algum problema, cara? Tem algum problema? Às vezes o problema é técnico, às vezes não. Se o problema for técnico, Não, aí é tranquilo. aí eu
a minha ajuda é exatamente essa, né? Resolver esses problemas técnicos. Técnicos que eu digo de música, né? Sim, Saber as coisas, saber como treinar, né? Mas a expressividade, ninguém. Isso aí todo mundo tem a sua, todo mundo tem a sua voz, né? Só precisa alimentar ela, deixar ela acontecer. E aí você precisa de ferramentas para isso, né? Tem uma aluna do DNA, que é a Luísa, ela falou um negócio muito legal quando ela falou que começou a estudar acho que foi os drones, não, o curso, as aulas de percepção, de ficar cantando, coloca o baixo e fica cantando as notas, a terça, a quinta, para perceber em relação ao quarto. Ela falou, cara, aquilo ali parece, é como se eu tivesse descoberto uma nova dimensão, assim, fico ali um tempão e aquilo é bom, né? É prazeroso, as sensações dos intervalos, e aí depois quando você ouve acontecendo numa música, você percebe, aí você fala, cara, eu tô entendendo. E ela falou esse negócio é mais ou menos por aí, é a gente entender que o momento música, o momento que você para com a música, ele é valioso, ele é a coisa mais importante para o músico, né? sim. E eu falo para o músico, estou incluindo o cara que é profissional e o cara que não é profissional. E às vezes, quando eu falo, ô guitarrista, o cara, não me considero guitarrista. Às vezes por uma questão técnica, ou porque, em suma, mas se você toca guitarra, é você mesmo. É contigo mesmo que eu tô É falando. isso aí. Então, isso aí que você falou é a maior verdade que eu já ouvi, assim. No curso é prazeroso, cara, estudar. Para mim, quando eu estou estudando, é gostoso, cara. Já estudei 4 horas e nem vi passar o tempo. DNA, eu tô falando do DNA. De assistir, escrever, tocar, 4 horas. Não vi passar. Uhum. Então, assim, é bom, cara, o jeito que você passa, assim, as coisas, o jeito que você explica, os exemplos que você dá, faz com que aquilo fique prazeroso, porque você acessa rápido a uma informação que não é tão fácil de você aprender sozinho. Uhum. Então, realmente é prazeroso. O curso DNA é gostoso de estudar. Se Legal. o cara realmente É, quiser, vai. com certeza. Pô, cara, obrigado demais aí pela sua participação e por essa entrevista. E a gente vai continuar nesse caminho aí. Se Deus Continuar quiser. avançando os próximos níveis, os próximos passos. A gente ainda vai, com certeza, você ainda vai colher muitos frutos disso. Isso está só no começo, Uhum. né? E já tem bastante coisa, né? Você já viu muito, aprofundou muito, mas é, é só o começo. A gente ainda vai, se Deus quiser, ainda vai colher muitos frutos disso, tá? Amém. Tomara. Isso aí. Eu, Um eu grande que abraço aí para agradeço. você, grande abraço para você e para todo mundo aí que está assistindo. Valeu, Fabrício. Valeu, Thiago. Um abração. Grande abraço.